Oi, maravilhosas, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Então, gente, hoje eu vim falar sobre um assunto que eu tenho falado aqui bastante, aqui no Instagram, e é, eu acho que é um assunto extremamente importante para as mulheres, porque eu acho que é uma problemática muito séria social e que não recebe a atenção devida, assim. Eu acho que a gente trata como se fosse uma coisa que não é, né? Que é essa questão desse dilema, né? Entre o amor, o que que é o amor e o que que é a dependência emocional, né? É, eu acho que esse ponto é muito importante porque o fato de tantas mulheres assim terem dificuldade de sair de relacionamentos abusivos não pode ser uma coincidência, né? Eu acho que não é a gente tem que olhar para isso com seriedade, assim, no sentido de perceber que socialmente as mulheres são incentivadas a serem independentes, né, também dos relacionamentos, a terem os relacionamentos como centro das nossas vidas, assim. E isso é muito sério, isso é muito grave, isso causa consequências seríssimas. Então eu já falei sobre isso em alguns momentos, mas eu queria me aprofundar mais sobre esse assunto com vocês. Então isso vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas que eu quero falar mais profundamente sobre isso, né? O fator de sofrimento central da dependência emocional, né, é, é o medo do abandono, né? O medo do abandono e da perda do ser amado. Como que a gente pode entender isso, né? Assim, o que que a gente pode ver isso na relação? É aquela pessoa, né? A pessoa que é dependente emocional, ela tá constantemente tentando manter o outro, né? Constantemente tentando prender o outro ao seu lado, constantemente tentando agradar de alguma forma ou fazer a manutenção daquela relação. A sensação de dependência gera um medo da perda excessivo, né? Onde a pessoa fica insegura, neurótica em relação às coisas. Então, por quê? Porque a pessoa que ela é apaixonada, que ela gosta, o ser amado, digamos, ele não tem um lugar simplesmente de companheiro ou de pessoa que ela ama. Tem um lugar de fonte de afeto, fonte de prazer, fonte de reconhecimento. E eu não posso perder essa fonte, né? Não é tanto uma questão de amor, a gente fica achando, nossa, é porque eu amo demais essa pessoa. A gente ama demais a pessoa ou a pessoa é uma fonte muito importante de reconhecimento e amor pra gente? Eu acho que esse é um questionamento muito importante de ser feito, tá? É, os esquemas centrais, né? Que é o fundo da dependência emocional? O que nos vulnerabiliza a dependência emocional? Tinha uma pessoa que tinha até me pedido para falar sobre isso aqui no Instagram. E uma das coisas que nos vulnerabiliza a sermos dependentes de uma relação, e o que eu tô chamando aqui de dependência? É essa. Eu vou trazer algumas características aqui mais pra frente, não vou me adiantar nesse tópico aí. Então, uma das características, né, da pessoa dependente emocional é uma baixa capacidade de lidar com o sofrimento. Ou seja, ao ter contato com o sofrimento, a gente vai direto buscar, no caso, a relação, assim como alguém que tivesse uma dependência química iria buscar as drogas, ou alguém que tivesse uma dependência de sexo iria buscar o sexo. Quando a gente tem um processo de frustração, a pessoa que é dependente emocional e as mulheres, no geral, são incentivadas a isso, a gente busca o outro para aplacar nosso sentimento, para ser uma almofada psíquica, para a gente não ter que lidar com essas coisas, né? Outro fator, segundo, é a baixa tolerância à frustração. Ou seja, quando a pessoa que é dependente emocional se frustra, ela rapidamente vai querer o aconchego, o, o apoio do outro para não sentir aquela frustração, para não ter que entrar em contato. Claro, gente, que a gente pode ter ajuda das outras pessoas e a gente pode ter apoio, tá? Eu tô falando assim, esse é um processo exacerbado
na pessoa que é dependente emocional, ou seja, ela nem entra em contato com a frustração. Ela vai direto no outro, ela quer que o outro retire isso dela. E como que isso é piorado nas mulheres, tá? Esse processo, ele é piorado nas mulheres. Eu esqueci de falar. Tudo isso que eu tô falando aqui tá baseado, em grande medida, num livro chamado Amar ou Depender, do Walter Rizzo, tá? Vou até abrir ele aqui pra vocês. Aqui, ó. Amar ou Depender. Eu não tenho ele físico, então não tenho como mostrar pra vocês. É um livro excelente, eu indico muito. Essa parte feminista é toda minha, né? Porque ele não fala sobre isso. Mas é muito interessante pra quem tem interesse nesse assunto. Como que essa questão da pouca capacidade de lidar com o sofrimento e com a frustração é piorada nas mulheres? Nós mulheres somos muito infantilizadas, né? Emocionalmente, assim. A gente é tratada como se a gente não tivesse capacidade de enfrentar as coisas da vida, de enfrentar os desafios da vida, de lidar com as coisas sozinha. É sempre uma coisa assim muito ruim, muito negativa, se uma mulher tá vivendo sozinha, se uma mulher tá lidando com a vida dela sozinha, né? É uma coisa que a gente não teria, a gente seria muito necessitada de apoio, né? Socialmente a gente é vista dessa forma. Então, a sensação de desamparo que as mulheres sentem ao ter que lidar com as questões sozinhas é muito maior do que o que os homens sentem, que é quase como se fosse errado a gente ter que lidar com a coisa sozinha. É quase como se a gente tivesse abandonada, né? E uma terceira questão, então, tem a baixa capacidade de tolerar o sofrimento, a baixa capacidade de tolerância à frustração e um terceiro que eu acho sensacional, e é isso mesmo, e é muito importante, é a ilusão de permanência. A ilusão de permanência, ela tá muito ligada a esse amor romântico que a gente constrói, vamos ser felizes para sempre, e o casal se beija no final do filme, fecham as cortinas e foram felizes para sempre. A ilusão de permanência é a ilusão na mente da pessoa dependente de que aquele relacionamento, aquela relação, a forma como as coisas acontecem naquela relação, vai se manter daquela forma sempre, né? Porque é um pensamento que traz muita segurança afetiva, né? Muita segurança emocional. Então, e o que acontece? Isso gera muito sacrifício pela relação, né? Porque a pessoa nem percebe, na verdade, a pessoa que é dependente emocional, ela nem percebe se ela tá feliz naquele momento ou não. Porque, na verdade, ela está investindo num projeto de proteção afetiva. Ela não tá investindo naquela relação, ela tá investindo em estar segura a longo prazo, né? Então, mesmo que ela não saiba, né? Porque a real mesmo é que a gente não sabe o que vai ser do amanhã, o que vai acontecer. A pandemia tá aí pra dizer que ninguém sabe de nada do amanhã, nem do hoje, nem de nada. Mas a ilusão que a pessoa dependente nutre, e isso aqui já nutri muito, viu? Já nutri muito, por isso que eu me identifico. É que a coisa vai durar para sempre e que jamais a gente se separaria e tal. Então vão acontecendo muitos sacrifícios, a pessoa vai perdendo a dignidade no relacionamento por uma ilusão de futuro. Então ela para de viver no hoje, no que a relação é hoje, e passa a viver no futuro. Outra questão que acontece, né, no vício afetivo, e isso aí é vício de qualquer natureza, né? Qualquer tipo de dependência. É essa questão do vazio, né? A sensação de vazio. A pessoa que é dependente, e todos nós vivenciamos esse vazio, tá? O vazio existencial, ele é um fato, assim, né? Só que a pessoa que é dependente, ela busca desesperadamente uma evitação do vazio. Isso geraria, segundo Walter Rizzo, e eu concordo, apegos irracionais, né? E a nossa cultura, né, ela tem uma visão sobre o amor romântico, muito incentivadora do apego irracional. O que a gente está chamando aqui de apego irracional? É essa noção de que eu não posso viver sem o outro, de que sem aquela outra pessoa eu não sou nada, sem ele eu não vou saber me cuidar sozinha, é melhor estar com ele do que porque se eu estiver sozinha eu vou ficar muito mal.
né? Então é um apego que, na verdade, é irracional, é de natureza irracional, porque ele não tá ligado ao amor. Ele tá ligado a um medo. É um medo do abandono. É o medo da perda. E quem que já não sofreu, né, com um amor irracional, com um apego irracional, né? Essa coisa do muito medo, muito intenso, um desespero muito intenso da perda, né? Então, a definição de dependência emocional seria: a dependência afetiva é um vício, né? Um ato de automutilação psicológica em que o amor próprio, o autorrespeito e a nossa essência são oferecidos de presente, né? Para que não haja para que nós não sejamos abandonados. Então, a entrega afetiva, né, a entrega que a pessoa que é dependente emocional faz dentro da relação, ela não é simplesmente um amor desinteressado. A entrega do dependente emocional, ela é constantemente a tentativa de não ser abandonado. Você deixa de entender o processo espontâneo da relação amoroso e você passar o tempo todo manipular aquela relação para que, por medo de que a pessoa possivelmente vá lhe abandonar, possivelmente vá trair você ou te deixar, né? Então, sob esse disfarce do amor romântico, aí vão ter os tipos, né, de dependente emocional que depois eu vou falar pra vocês. Mas sob esse disfarce do amor romântico, o que acontece, e isso é muito mais forte nas mulheres, na minha opinião, é um processo de despersonalização. A mulher deixa de entrar em contato com quem ela é, com as vontades dela, com o que ela quer, com o que são os projetos dela, e o foco passa a ser não perder aquele relacionamento, não perder aquela pessoa, estar sempre ali, estar disponível, para que não haja um afastamento, né? E aí a gente se torna o quê? Um apêndice dessa outra pessoa, né? Dessa pessoa amada. Então, o que que é realmente extremamente adoecedor na nossa sociedade, na visão sobre o amor, né? O amor e a dependência em si, na nossa sociedade, ele já tem uma ligação muito forte, né? É muito estranho que uma pessoa ame outra e seja muito feliz sem ela estar perto. Ou que ela ame a outra, mas consiga viver experiências e ter projetos que não envolvem nada a outra pessoa, né? Então, em si, a forma como as coisas se constroem na nossa sociedade, a visão que se tem, ela é uma visão que incentiva o apego irracional, tá? E o apego irracional para as mulheres, ele vai seguir muito esse viés da dependência emocional, e o apego irracional para os homens, ele vai entrar muito na seara da violência, né? Eu não quero perder essa pessoa, então eu vou dominar, né? Eu vou violentar, eu vou impedir que ela me deixe, né? Não que não hajam, enfim, não que isso não possa se inverter, né? Ou que não possa existir homens dependentes emocionais. Eles são dependentes emocionais também, só que eles agem a partir do lugar da violência, né? Então, como que a gente pode entender o que é dependência emocional? Como que a gente sabe se a pessoa é dependente emocional? Então, tem alguns pontos aqui que eu queria destacar com vocês, né? Se existe maus tratos, né? Se existe uma falta de respeito dentro do relacionamento e a dependência vai aumentando com o tempo, né? A ligação vai aumentando com o tempo, isso já é um sinal de dependência emocional. Quando a ausência da pessoa gera uma certa síndrome de abstinência, que é tipo uma ansiedade, uma falta, uma sensação de falta e de vazio muito grandes, né? Quando o apego é excessivo, já é um sinal. Um desejo persistente de deixar a relação infrutífero, né? Quando a pessoa quer muito deixar a relação, mas não consegue de forma alguma, sempre volta para trás. Quando existe um investimento excessivo na relação que faz com que você abra mão das suas atividades, abra mão das coisas que são importantes para você. Devido ao sofrimento, ao relacionamento, a pessoa tem... Quando devido ao relacionamento a pessoa tem um claro atraso no desenvolvimento profissional, espiritual, recreativo, a pessoa não se diverte, a pessoa não trabalha, a pessoa só fica ali naquela obsessão no relacionamento, né?
Seguir alimentando o vínculo com a pessoa, apesar de consequências, né? Apesar de que isso tenha consequências ruins, né? Então, o que que a gente tem que entender? Que a dependência emocional, ela não é tanto definida pelo desejo de estar com a pessoa. Não é assim, mas se eu quero muito estar com a pessoa, então eu sou dependente emocional. Não é isso. Você pode estar apaixonada e tal, e beleza. A dependência emocional, ela é configurada pelo medo da perda, né? É a incapacidade da renúncia, não é o querer estar perto, não é querer estar na relação com a pessoa que você gosta que vai configurar uma dependência emocional. E sim uma incapacidade de renunciar à relação caso isso seja necessário para o seu bem-estar, né? E uma coisa que vem muito, né, que eu escuto muito as mulheres falando, porque muitas mulheres me procuram para tratar dessa questão, né? Porque eu já falo muito sobre isso e já sou psicóloga feminista e tal. Então, vem muito esse discurso do eu não sei me cuidar sozinha, é melhor com ele do que sem ele. Não, mas deve ser culpa minha, né? Tem todas essas narrativas que a gente vai alimentando e que vão trazendo esse lugar, né, de sofrimento, de falta de crença na nossa capacidade de estar bem, de estar sozinha. E para fechar, eu queria falar que existem assim dois tipos, né, principais de dependência emocional, que são o tipo ativo, né, que é o tipo controlador, que os homens ocupam mais esse tipo, inclusive, mas também não é exclusivo deles, que é o tipo que é ciumento, controlador, que não vai deixar o outro ou a outra ter seus hobbies, ter seus interesses, buscar outras coisas, né? Então esse tipo é o ativo dependente. E existe o tipo passivo dependente, que é aquela pessoa altamente manipuladora, que tá o tempo todo se fazendo de vítima para ganhar a atenção do outro, faz tudo e fica sempre se anulando para agradar. Então, eu acho que é muito importante a gente aqui, né? E eu sinto que esse processo é fundamental, assim, a gente ter consciência de que existe toda uma cultura incentivando a gente a ser dependente emocional, né? Foi muito importante pra mim, pessoalmente, ter essa consciência, sabe? Eu me considero uma dependente emocional em tratamento, em vigilância constante, porque eu acho que existe tanto, tanto, tanto incentivo que a gente dependa emocionalmente, que a gente fique dando a nossa vida pra relação. E se a relação não der certo, eu tenho que ficar morta, arrasada, e tem que ser um suplício na minha vida, isso. Que se a gente não tiver ligada, esse é o fluxo, sabe? Tipo, essa é a maré, essa é pra onde a maré vai nos levar. Então eu acho que é importante muita consciência, assim, sabe? De como tem que haver um- uma atenção constante e deliberada, assim, de focar em você. Foque em você. A dependência emocional, ela é uma dificuldade nossa de focar na gente também. E isso os estudos sobre codependência falam bastante, né? Que eu gosto muito também de estudar codependência. É uma dificuldade enorme de olhar pra gente e falar, e a minha vida, né? E eu? E o que que eu quero? O que que são os meus projetos? É muito mais fácil cuidar da vida alheia. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil querer que o outro nos ame do que a gente se amar, né? Do que a gente se aceitar, do que a gente aceitar o nosso poder. Então, eu digo pra vocês, é uma atenção constante, assim, constantemente eu tenho que estar, e estando numa relação, eu passo por isso, né? Constantemente eu tenho que estar, mas e eu? Eu, sabe? Quando eu tô ali muito indo pro outro, né? É um mantra, assim, mas e eu? O que que eu quero, o que que eu preciso, sabe? Foquem nisso. Foquem em voltar pra vocês todo tempo, todo tempo. É que nem na meditação, eu voei, pensamento veio, passou, então retorna. Né? O que eu medito toda vez com meus pacientes, eu falo assim, foi, voou, passou, retorna. Se você tá muito no outro, não se deixa ir demais, não se deixa se perder, retorna.
fica sozinha, passa uns dias sozinha. Fala aqui, dá licença aqui, ó, querido, querida, dá licença que eu tô aqui, ó, no meu momento. Voltando pra você, se permita passar um pouquinho mal, assim, ficando sozinha. Nossa, mas eu não queria ficar, mas aí que eu vou ficar. Quando eu fico muito, assim, agoniada de ficar sozinha, porque eu também tenho isso, eu falo, não, agora eu vou pra casa. Eu não ia não, mas agora eu vou pra minha casa, porque é um treino, tá, gente? Vai ficando cada vez mais confortável. Eu sou a prova viva disso, vai ficando cada vez melhor. E o foco na gente, assim, o foco, o investimento nos nossos propósitos, ele tem tão mais benefícios, assim, né? E eu não tô falando nada, eu não sou contra o amor, não tô falando nada de desamor. Amem, amem. Mas amar é uma coisa, depender é outra, tá? A gente tem que começar a diferenciar, porque as mulheres ficam totalmente presas nessa teia, tá bom? Eu quero que vocês me contem como que é pra vocês isso, se fez sentido, o que que foi que dessa aula ativou alguma coisa em vocês, o que que vocês gostariam que eu falasse, o que que foram as dúvidas de vocês, tá bom? Gratidão por assistirem.